A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, esteve esta semana no Brasil, se reuniu com o presidente Lula e anunciou a liberação de 20 milhões de euros para o Fundo Amazônia. O dinheiro é bem-vindo, mas as boas relações com o bloco dependem também de negociações sobre exportações de produtos brasileiros para a União Europeia, que podem ser interrompidos já a partir de 2024, caso sejam provenientes de regiões de desmatamento. Para tratar desse tema, estamos agora com o professor Eduardo Assad, da FGV Agro, sempre presente aqui para fazer as análises. Eduardo, bem-vindo de volta, tudo bem? Tudo tranquilo, Walter. Estamos aí, um pouquinho de frio aqui em Campinas, mas vamos lá. Pois é, você acha que deu uma esquentadinha nas relações aí do Brasil com a União Europeia? 20 milhões de euros, uma ninharia, né? Mas tudo bem, todo o dinheiro é bem-vindo. Mas a gente está querendo que essas relações sejam mais duradouras, mais intensas e tenha diálogo, né? Acho que é isso que a gente vem falando aqui, né? Há algum tempo que... Bom, o que está acontecendo foi anunciado, tá? Não é surpresa para ninguém. Eu mesmo, desde 2015, que a gente tem falado para os produtores de carne que as barreiras não tarifárias iriam surgir se a gente continuasse praticando determinadas, vamos dizer, ações na nossa agricultura que poderiam alterar ou aumentar os impactos das mudanças climáticas. Então, o que a Unidade Europeia está fazendo? Eles fizeram lá uma diretiva, né, um texto final da sua Deforestation Regulation, onde tem uma diretiva que fala o seguinte: vamos proibir a comercialização e importação dos produtos agropecuários derivados de produção de gado, principalmente gado, café, óleo de palma, madeira, borracha, soja e cacau em território europeu. E isso se eles tiverem origem de desmatamento ocorridos depois de 2020, com o objetivo de preservar as florestas, a biodiversidade e combater as mudanças climáticas. Então foi isso que eles decidiram lá. Obviamente que é um pouco mais direto em termos de comercialização do que o que reza o nosso Código Florestal, porque o nosso Código Florestal apresenta restrições desde 2008. E eles colocaram isso a partir de 2020. E essa diretiva passa a funcionar daqui 18 meses, tá? Então, a data limite, e a gente pode falar aí, o marco temporal, seria 31 de 12 de 2020, né? Então, eles têm medidas restritivas ao comércio, exigem a implementação do Código e promoção do Código Florestal, e avaliar os novos custos e essas incertezas regulatórias. Em suma, é isso, né, que eles estão propondo, e um pouco mais severo em termos de mais severo em termos de fiscalização, porque eles exigem que essas áreas sejam livres de desmatamento desde 31 de dezembro de 2020, foram produzidas de acordo com a lei nacional dos países de origem e sejam submetidos a um sistema que eles chamam de due diligence, que significa acompanhar ou fazer aquilo que o país exige em termos de informações, em termos de documentos, em termos de fiscalização. Em suma, é isso. Eles colocaram essas restrições para comprar os produtos dos países que apresentarem desmatamento. Dúvida aqui, Assad, eu queria que você me esclarecesse. Olha só, o Código Florestal brasileiro não vai ser revogado para atender, ou vai ser revogado para atender essa demanda, ou quem for exportar vai ter que ter um outro Código Florestal, porque quando a gente fala no Brasil de Código Florestal, a gente está falando aí de um limite máximo de desmatamento legal dentro de cada bioma, né? Então você tem que manter 80% na Amazônia, 35% no Cerrado, vai. Mas esse acordo lá da União Europeia, ou essas exigências, fala só em desmatamento. Então, quem quiser exportar para a União Europeia vai ter que
vai ter que ter um outro código de florestal brasileiro, vamos dizer assim? Não, eu não vejo assim. Quem cumpriu o Código Florestal, quem fez o CAR, que passa a ser um instrumento importante, apesar de todos os senões que estão acontecendo e de todas as barreiras que foram colocadas, agora nós estamos sentindo o problema de não ter regulamentado rapidamente o CAR. Tá? Porque se tudo tivesse pronto, tudo tivesse regulado, conforme a lei aprovada em 2012, aqueles que cumpriram a lei não terão problema nenhum. Nenhum problema. Isso que a comunidade europeia colocou não afeta quem cumpre a lei no Brasil. Tá? Então, assim, as pessoas, não, porque eu posso desmatar? Pode. E a situação é bastante interessante, porque quando a gente vê o desmatamento, a gente tem algumas coisas que são bem interessantes. Os dados do MAP Biomas desse ano, relatório anual, diz que 99% da área desmatada em 2021, 99%, apresenta indícios de irregularidade, que são caracterizados pela supressão dessa vegetação nativa, terras indígenas, áreas protegidas, unidade de conservação, áreas de reserva legal, as APPs nas propriedades rurais, enfim, 99%. Tá? O que, na prática, pode-se dizer que a quase totalidade do desmatamento no Brasil é ilegal. Isso já foi dito, já foi mostrado, estudos mostraram isso claramente. Somente 1,4% do desmatamento foi legal em 2021. Esse 1,4% está cumprindo a lei. E ele está previsto lá no que está escrito na Comunidade Europeia. Então, é mais ou menos, eu acho o seguinte, eu acho que, em alguns casos, o agronegócio tem que se organizar um pouco melhor. É igual um time de futebol, tá? Você tem um time de futebol muito bom que está jogando bem, mas tem lá 2 jogadores que não estão jogando bem. O que você faz? Tira ele do time e bota outro cara bom. Nesses desmatadores ilegais, 2% são proprietários de terra e vinculados ao agronegócio. Esses caras têm que ser expurgados do sistema de produção agrícola brasileiro. Eles estão prejudicando o agronegócio brasileiro. Mas é importante que o agronegócio se manifeste a respeito disso, e não se manifesta. O trabalho escravo, o agro tem que se manifestar. O trabalho infantil também tem que se manifestar. Tem que seguir a legislação brasileira. E é se manifestar. Eu sou contra. Não sou a favor disso. E não trabalhamos com essas pessoas. E a partir do momento que isso começar a acontecer, essas barreiras passam a ser inócuas. Tá? Mas nós estamos vivendo isso. Você tem aí aquela situação que no Brasil, desde janeiro para cá, a gente viveu algumas denúncias escandalosas com relação ao trabalho escravo. Então, é isso que está se tentando buscar. Eu defendo o lado bom do agronegócio, aquele que cumpre a lei, aquele que segue o Código Florestal, aquele que faz o CAR. Esses não têm que se preocupar com esse decreto da Comunidade Europeia. Entendido, Assad, que o desmatamento é desmatamento zero, não interessa se é desmatamento legal, é zero, você não pode desmatar. Não é isso que está no acordo lá? Eles nem mencionam o negócio de desmatamento, não entra nessa história. É isso que eu estou te perguntando. Não é desmatamento zero que é a meta? Não, isso aí eu concordo com você. Eles não podem interferir na legislação brasileira. Tá? E isso aí eu concordo. Se a legislação diz que eu posso desmatar legalmente, então eu vou desmatar. Mas é que eu estou te mostrando aqui, dizendo para você que a grande maioria do desmatamento foi ilegal, 99%. Então, são formas de você tentar regular essa coisa. Olha, para com isso, senão não compro nada. E, na verdade, o que acontece? Isso atinge todo mundo. Isso atinge todo mundo. Tá? Então, são essas coisas que nós temos que combater. Essas conversas estão sendo colocadas lá. Não, por que vocês querem interferir na nossa legislação? Então, eles já começaram a colocar, em alguns momentos, você tem que cumprir a legislação do país de origem. Então, se cumprir a legislação que teve desmatamento, e o desmatamento foi legal, eles não devem ser atingidos por esse tipo de diretiva colocada pela Comunidade Europeia. Eu vi o presidente Lula... Mas a gente tem 18 meses aí para discutir isso. Eu vi 18 meses para discutir isso. Eu vi o presidente Lula falando, estamos esperando aí 100 bilhões
de dólares prometidos para cá. A Ursula chegou com 20 milhões de euros, então está muito longe. É muito pouco. Está muito longe disso ainda. Pouco. É muito pouco. Devia ser vergonhoso chegar e impor essas coisas que nós estamos falando aqui, que vão envolver todo o mercado do segundo maior produtor de grãos do mundo, e falar assim, não, eu vou ajudar vocês com 20 milhões de euros. O Brasil não está nessa condição de ficar pedindo esmola. Não, nós já passamos disso, já foi a época. Hoje nós nós temos condição de sentar nessa mesa e conversar seriamente. E se a gente conseguir, Datena, eu estou falando isso há muito tempo e tem mais gente falando isso. Por isso que a gente discute sustentabilidade com tanta emoção, com tanta, com tanto vigor. Se a gente conseguir acabar com o desmatamento, e se a gente conseguir implementar tudo o que está sendo feito com a agricultura regenerativa, com a agricultura BC, com sistemas sustentáveis, o Brasil passa a ser o maior sumidouro de carbono do mundo. Tudo isso que a comunidade europeia está colocando cai por terra. E aí somos nós que vamos chegar para eles e falar, olha, os seus carros estão emitindo muito gás de efeito estufa. A sua indústria emite muito gás de efeito estufa. Nós estamos limpando. Então, por favor, coloquem recurso aqui para que a gente não a sujeira que vocês estão fazendo. Sérgio, nosso tempo chegou aqui ao final. Obrigado pela sua participação. Até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.